queridos irmãos e queridas irmãs. Aqui estamos para mais um encontro da nossa Evangelho Terapia. Nós que buscamos o nosso Mestre, ou deveríamos buscá-lo, diuturnamente. Hoje estamos irmanados com praticamente toda a humanidade, porque hoje todos se lembram dele, porque é no 25 de dezembro que se comemora a chegada dele, ainda que não seja essa a data. Isso nesse instante fica secundário, porque irmanamos com o mesmo sentimento. Hoje todos nos lembramos dele, ou deveríamos nos lembrar. Não só hoje, mas em todos os dias das nossas vidas. Então, hoje, os nossos corações encontraram muitos corações. Os nossos lares encontraram muitos lares, porque todos devem se lembrar que hoje se comemora a chegada do nosso Mestre, que veio nos trazer caminhos, que veio nos dar ferramentas, que veio nos trazer esperança. Esse é o sentido do Natal, esperança. Esperança e entendimento que as dores, os temores, eles não vieram para nos castigar, mas vieram para nos fortalecer, porque é diante da dificuldade que buscamos e normalmente encontramos forças e recursos. E mais uma vez, juntando os nossos corações e os nossos pensamentos, rogamos ao Pai que nos envolva, que permita que seus prepostos estejam conosco, os nossos anjos, nossos protetores, nossos mentores e nós, o nosso querido Zico Horta, o mentor da nossa casa, ele que quando encarnado caminhou pelas ruas de Barra Mansa e aqui semeou esperança, fraternidade, respeito. Então, que possamos juntar os nossos corações, rogando a Mãe Maria que nos envolva a todos em seu manto de amor e de luz, e que nós possamos envolver a todos aqueles que próximos de nós estiverem. E aqueles que estão longe, que estão distantes, sejam envolvidos pelas nossas vibrações, pelos nossos corações. E dessa forma, mais uma vez, é aqui que buscamos o caminho. É aqui que encontramos o caminho. E a leitura do Evangelho, ela pode ser uma abertura aleatória, pode ser uma leitura sequencial, de qualquer forma, assim como daqui a pouco vamos nos preparar para as nossas refeições que sustentarão os nossos corpos. Aqui encontramos a refeição que sustenta o nosso espírito. Então, que mais uma vez o nosso bom e amado Mestre Jesus nos ensine, nos mostre o caminho, e que nós, alunos que queremos nos tornar dedicados, aprendamos a lição, nos debrucemos sobre ela. E aqui eu abri no capítulo 16, que tem por título Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item 8 fala de desigualdade das riquezas. E diz assim, é um comentário de Kardec: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que nem todos os homens são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade daria a cada um uma parcela mínima e insuficiente, que supondo-se efetuada essa divisão, o equilíbrio estaria desfeito em pouco tempo pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes
trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que admitindo que ela desse a cada um necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus se concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades. É de lamentar-se, com razão, o péssimo hábito que algumas pessoas fazem de suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, perguntando-se se Deus será justo, dando riqueza a tais criaturas. As leis podem mudar momentaneamente o exterior, mas não conseguem mudar o coração. É por isso que têm duração temporária e são quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda ordem cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Eu não li na íntegra, mas convido a todos a buscarem no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, o item 18, que fala de desigualdade das riquezas. E é interessante, quer dizer, interessante, não é óbvio, porque nós nunca estamos sozinhos, nós que acreditamos no mundo invisível, existem próximos de nós espíritos que não pegamos, não abraçamos, não podemos tocá-los e muitas vezes nem conseguimos vê-los, mas eles estão conosco, eles estão sempre em concordância com os nossos pensamentos. Eles estão sempre em harmonia com aquilo que pensamos e com aquilo que sentimos. E quando nos juntamos para uma prece, para uma oração, sempre que invocamos o nosso Mestre Jesus, nós somos envolvidos por esses trabalhadores, por esses tarefeiros do amor que laboram na seara do Cristo. E aí, quando abrimos o Evangelho, fala-se da desigualdade das riquezas. E a mensagem, o esclarecimento de Kardec é: não há como todos terem igualmente, não há como todos administrarem bem ou aquilo, os benefícios recebidos do Criador. Por que que isso não é possível? Porque cada um de nós está num degrau evolutivo. Então, muitas vezes nessa época do Natal, surge em nós uma revolta. Por que que eu estou aqui abrigada e tenho meu irmão na rua desabrigado? Porque eu tenho o alimento e tem aquele que não tem. Nesse momento, então, eu preciso, recorrendo aos ensinamentos que essa doutrina benfazeja me traz, ao invés de perguntar por quê, eu me perguntar o que eu faço para mitigar, o que eu faço para minimizar a dor do meu próximo. Tenho feito algo? O que eu tenho feito tem me bastado, tem me alimentado? Não será o suficiente para resolver uma questão social muito grande, mas eu tenho conseguido compartilhar, né, as minhas riquezas, que não são riquezas do saber, do afeto, do bem-querer. Eu tenho compartilhado a minha alegria, o meu bom humor. Então, esse compartilhamento, dividir o que temos, é algo que talvez nesse dia faça muito sentido. Antes da crítica, a pergunta se aquilo que eu estou compartilhando, dividindo, é verdadeiramente aquilo que posso fazer, ou se há um pouco mais que eu posso fazer e ainda não faço. Seguindo, então, o exemplo do nosso Mestre Jesus, que aqui veio para nos dizer que só existia um caminho, que é o caminho do amor, o caminho do não julgamento, o caminho da aceitação. Quantos de nós nesse dia estamos sós? Quantos de nós neste momento estamos entristecidos, estamos consternados com a dor nossa e do nosso próximo? E aí, quando buscamos o nosso Mestre, ele vem nos dizer: não se entristeça demasiadamente. Lembre-se que esta vida é uma passagem, que tudo aquilo que vivemos, sofremos e até mesmo nos alegramos, nos servirá para o nosso amanhã. Não o amanhã de ainda usando o corpo físico, mas do amanhã espiritual. Do amanhã quando eu já não mais precisar desse corpo. Quando eu tiver
que dar conta daquilo que eu fiz, daquilo que eu planejei e realizei e também daquilo que eu não dei conta de realizar. Mas esse Pai é puro amor. E ainda que eu não tenha conseguido realizar, Ele provavelmente me dirá se eu desejo outra oportunidade. E eu espero desejar. E nova chance terei. Talvez com menos facilidades do que hoje. Mas Ele disse que todos nós alcançaríamos a luz. E Ele estaria conosco o tempo inteiro. Então que nesse dia, a celebração do Natal, ela nasça de dentro do nosso coração, a partir do entendimento que o nosso Natal não é feliz porque temos. O nosso Natal não deveria ser triste porque nos faltam pessoas queridas, porque hoje a saudade aperta de algumas pessoas que foram muito, muito, muito importantes nas nossas vidas. Não, vem a gratidão porque elas existiram. Vem a gratidão porque elas me ensinaram a amar, a compartilhar, a dividir, a seguir em frente. E essas pessoas não são só aqueles que dizem que estão ligados à minha família, mas são aqueles que ao longo do caminho me estenderam a mão, me deram oportunidades, me ouviram, me acolheram, me disseram, tente esse caminho. E principalmente aqueles que me disseram e me mostraram que sem Jesus a caminhada é árdua. Mas ter Jesus não é só frequentar o centro, a igreja, o templo e conhecer a palavra, é praticar. E que para que eu, como ele, esse mestre de amor disse que todos seríamos luz, eu preciso ter humildade, eu preciso reconhecer que o que eu sei é pouco, eu preciso entender que alguém sabe e tem um caminho melhor do que aquele que eu encontrei, não me achando assim melhor do que ninguém. Eu preciso confiar, e confiar é ter esperança, confiar é depois que eu fiz todo o meu melhor, eu me esforcei, tudo aquilo que estava em meu alcance eu fiz, e por isso eu confio. E depois eu preciso agir, eu preciso pôr em prática o amor, e colocar em prática o amor é sempre ver e fazer ao outro aquilo que a mim eu gostaria que fosse feito. Então que esse Cristo, que esse Mestre, que se disponibiliza a estar conosco, encontre as portas dos nossos corações abertas para a sua chegada. E que dessa forma caminhemos ao seu lado, buscando hoje e sempre o seu exemplo como guia, modelo para as nossas vidas. Um bom domingo para todos nós. Graças a Deus.